Olá, bom dia, tudo bem? Me chamo Roberto Turminha aqui do Cartório em Gestão. Hoje vamos para o episódio 34, pessoal. Começamos mais uma semana e hoje é dia de competência gerencial. Sabe aquela frase que a gente sempre diz que quando a bomba explode no cartório, nossa, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E eu tenho uma má notícia para vocês. Quase sempre a bomba deu sinais antes dela explodir. Então, não adianta a gente pensar naquela lei de Murphy, pensar, se algo pode dar errado, ele vai dar. A gente tem que precaver, porque no cartório nós não podemos ter susto. Principalmente quando você está com um cartório no interior, que às vezes você está distante da capital, às vezes você tem dificuldade de infraestrutura ou às vezes de fornecedor. Então você tem que se precaver de tudo. No último episódio, nós falamos sobre o risco cibernético e o novo provimento 213. Mas e os outros riscos? Funcionário que recebe dinheiro no balcão e dá troco da própria carteira, o livro antigo que está na prateleira debaixo de uma goteira, aquele cliente que sempre pede para deixar a firma para assinar depois. Nós fomos treinados a sermos excelentes, pessoal. Mas nós normalmente somos excelentes em apagar incêndios. Num cartório, você precisa ser excelente nos atos seguindo um processo. O melhor gestor não é o que apaga fogo mais rápido, é o que não deixa o fogo começar. E aí é onde que vocês entram. Hoje nós vamos falar sobre gestão de risco e compliance. Nós vamos construir uma bola de cristal para você prever os problemas antes que eles custem a sua delegação. Então, primeiro, precisamos separar duas coisas. Risco é diferente de problema. Problema é quando a água já invadiu o cartório e molhou a documentação do acervo. Você tem que correr, secar, ligar para a corregedoria, informar e você só pode reagir à situação. Risco é quando você olha para o teto e vê que tem uma telha quebrada e o céu está nublado. Ainda não choveu, ainda não molhou. O papel ainda está seco, mas você tem tempo suficiente para pegar uma escada e trocar a telha. Fazer gestão de risco, ou compliance, que essa é a palavra bonita que o mercado às vezes usa, é simplesmente você e sua equipe pararem de uma vez por mês e olharem para o teto e caçar telhas quebradas. Olhar para o chão, ver se tem alguma documentação ou alguma caixa que está no chão sem nenhuma proteção. No cartório, você lida com 3 grandes famílias de risco, tá, pessoal? O risco jurídico, de fazer um ato nulo, o risco operacional, do sistema parar ou o dinheiro sumir do caixa, e o risco de imagem, sair no Jornal da Cidade que o cartório atendeu mal. E aí, qual que é o problema disso? É a síndrome do avestruz. Qual que é o maior erro do titular recém-possado? Ele enfia a cabeça na terra e não vê o perigo. Muitos titulares olham um processo mal feito, sabem que é perigoso, mas pensam, mas isso aqui faz 20 anos que está desse jeito e nunca deu problema. Isso é contar com a sorte, pessoal. E como eu sempre digo, que a sorte não paga a sua multa da Receita Federal. Não paga o processo administrativo que você tem junto à corregedoria. E não responde nenhum processo que você pode ter na questão judicial. Não é à toa que você, quando entra dentro da serventia, você já tem um seguro de risco de responsabilidade civil. Porque, de fato, você incorre risco assumindo uma serventia. Então, se você não tiver um método para classificar o que é mais perigoso, você vai acabar gastando energia com coisas pequenas, que normalmente o fornecedor te toma uma energia muito grande, ou ele quer te vender uma solução, e aí ele te imputa um certo receio e você não tem clareza para visualizar de fato o que é mais ou menos arriscado. Isso tem que partir da fonte primária de informação, tem que partir de você, gente. Então, não gaste energia em coisas pequenas e deixe a porta aberta para um desastre grande, tá? Roberto, mas como é que eu vou resolver isso? A gente vai fazer uma matriz de probabilidade e impacto, tá? Criei um materialzinho para você. Se você ainda não nos segue, clica aqui embaixo, se inscreva no canal. Todos os dias a gente está subindo vídeos muito legais, muito pertinentes do conteúdo. Alguns insights eu peguei com a turma que eu encontrei essa semana, que estavam em novas serventias no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Mas, de toda forma, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum ponto que você queira saber,
não se preocupe, me mande mensagem, eu estou no WhatsApp, no grupo, eu que respondo pessoalmente no Instagram. Qualquer dúvida, pessoal, me mande que eu vou aproveitar, gravo um vídeo, falo aqui para vocês e explico a dúvida de vocês. Bom, se vocês já se inscreveram no canal, se vocês já entraram no grupo do WhatsApp, lá tem o Google Drive com todas as ferramentas. Todos os episódios que são ferramentas que eu gero, eu disponibilizo lá. Dentre elas, hoje, a matriz de risco operacional. Na matriz de risco operacional, a gente vai discutir 2 pontos. Probabilidade e impacto. A exemplo, existe um risco da serventia pegar fogo? Existe. Esse risco, ele tem um impacto grande? Sim, ele tem um impacto muito grande. Aí, qual que é a probabilidade? Não, Roberto, a probabilidade é baixa, porque a gente reviu a parte elétrica, a gente está num prédio que tem um nível de segurança já com atestado bombeiros, nós já colocamos extintor de incêndio, então a probabilidade que eu tenho em relação a isso ela é baixa, mas o impacto disso vai ser alto se acontecer. Então eu preciso ter um nível de diligência em relação a isso. Bom, o servidor eu acabei de trocar e coloquei. Existe uma probabilidade dele me deixar na mão? Não, Alberto. A probabilidade ela é alta porque eu ainda não coloquei o no break. Aí qual que é o impacto disso se eu ficar sem sistema? Não, Alberto, o impacto é muito alto que eu não vou poder selar, eu não comunico com o TJ, eu não comunico com a Receita Federal, nem com as centrais, eu não consigo atuar dentro do cartório. Então você compreende que o risco do seu servidor sem o no break ele está com impacto alto e uma probabilidade alta de acontecer, enquanto o risco de pegar fogo ele é grande, o impacto dele é muito alto, mas a probabilidade dele já está muito baixa, dado o nível de controle que você gerou. Esse tipo de visibilidade você vai ter por uma matriz de riscos operacionais. Então aqui eu coloquei para vocês os dados, você vai escrever sobre a probabilidade, e a probabilidade vezes o impacto, ele vai gerar um score. E aí ele vai te dar lei de prioridade. Você vai entender o que você tem que priorizar para resolver. Então, quanto maior o score vai ser de 1 a 6, quanto maior o score, maior é a responsabilização disso e a maior preocupação que você tem que ter. São os olhos que você tem que ter em relação a isso. Tá? Para a questão das zonas de risco, eu dividi para as zonas verdes, no score 1 e 2, nas zonas amarelas, no score 3 e 4, e nas zonas vermelhas, no score 5 e 6. Então, reúna sua equipe de segurança, pergunte quais são os 3 riscos mais perigosos que você tem dentro da sua área especificamente, acesse aqui a matriz de risco, que eu já vou mostrar para vocês, e vai colocando as informações. Classifica a probabilidade de 1 a 3, classifica o impacto de 1 a 3 e gere o score, para que você compreenda o que você tem que dar, imputar mais energia ou menos. E revisa isso, gente, na reunião de checkout mensal. Na reunião, a última sexta-feira do mês, faz uma reunião de checkout, revisa a situação dos pontos que você levantou e olha se tem mais alguma coisa a acrescentar ou como que está o apontamento disso. E vocês vão ficar impressionados com o nível de melhoria que vocês vão ver constantemente dentro da serventia. Bom, aqui eu coloquei para vocês a ideia de matriz de riscos operacionais. É uma planilha, você pode alterar, mas isso é um escopo, é um esqueleto para você começar. Tá? Na categoria, eu coloquei categoria de jurídico, operacional, tecnologia, pessoas, financeiro, imagem, infraestrutura e compliance. Tá? Muito próximo das 7 competências. Só que aqui também a gente colocou a parte de compliance na estrutura que seria justamente o controle interno sobre a mitigação desses riscos. Aqui a gente vai descrever o risco, então, um exemplo. A lavratura de um ato com vício formal não detectado na conferência. Então a gente fez o POP. Dentro do POP, na matriz RACE, a gente tem quem que é o responsável para a conferência e a gente teve um erro aí. Então, falta de checklist na conferência, a conferência dupla ou auditoria interna antes da assinatura. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Não, Roberto, minha equipe é pequena, minha probabilidade é 2. Ou, não, Roberto, a minha probabilidade é muito baixa porque eu passo na mão de 2 pessoas e sempre eu tenho ali um substituto, caso necessite tirar alguma informação na minha matriz RAS.
Então aí você vai calibrar de acordo com a sua serventia. Qual que é o impacto de um ato nulo na lavratura de uma escritura? Que, vamos dizer, a melhor, assim, a hipótese que menos impacta seria uma reratificação. Mas o quão maior pode ser o problema? Então, o impacto em relação à serventia é muito alto. Então, eu coloquei ela aqui como 3. Bom, se ela, até eu fui escrevendo, peço perdão, mas ela seria 2, uma probabilidade 2 e um impacto 3, eu teria um score 6. Da mesma forma que eu teria um risco operacional numa falha do backup, que eu considerei a mesma coisa, que seria justamente uma falha do backup de perda de dados sem a probabilidade de recuperação. Então, o backup configurado, mas nunca foi testado, e o servidor é o único sem redundância. Vocês lembram do episódio que eu falei para vocês que o backup tem que ser 3, 2, 1? A gente tem que ter um backup, de preferência um RAID dentro do servidor, uma gaveta para um HD externo e mais um em nuvem. Então considere isso, essa é uma falha operacional grave. Imagina você perder, você tem só digital e não tem a informação. Então ele entra na zona vermelha. Aqui eu coloco as zonas que a gente vai ver mais à frente, a questão da matriz. Qual que é o plano de mitigação? Não adianta você encontrar um problema e você não apontar qual que vai ser a solução que você vai dar. Então, você já escreve o plano de mitigação. Lembre em gestão de conhecimento que toda a equipe já tem que saber. Está na reunião de check-out, eles vão saber a informação. Dentro da reunião de check-in na segunda-feira, você vai perguntar o que foi resolvido e aí você vai controlando as atividades que estão acontecendo. Outro ponto que é interessante as atividades de risco, normalmente elas não são atividades do dia a dia, elas são extraordinárias. Então é muito importante você já determinar o responsável, porque é a pessoa que você vai cobrar e é a pessoa que você vai parabenizar assim que tiver finalizado. Então sempre lembra de colocar o responsável, porque aí você sabe exatamente com quem discutir, com quem que você vai resolver a situação. Outro ponto que eu já falei em checkout aqui, eu trago para vocês também, prazo. Qual que é o prazo para a solução disso? Até o próximo checkout? Não, daqui 4 checkouts. Qual é a informação e como que está andando? E aqui o status. Dentro do status eu coloquei para vocês também, para não ficar escrevendo e mudando, vocês já saber se ele está identificado, não, ele está em andamento, não, ele está concluído, não, ele está aceito, ele está monitorado. Essas informações são muito importantes para que você entenda e gere uma ata dessas reuniões de checkout de vocês. Beleza, pessoal? E aqui a gente vê a matriz para compreender o volume que eu tenho. Então, quanto maior o impacto e quanto maior a probabilidade, é o primeiro que eu já tenho que olhar. Então, se eu tenho aqui, no número 7, uma alta probabilidade e um alto impacto, são os primeiros pontos que eu já vou olhar. Não, mas eu tenho um baixo impacto e uma baixa probabilidade. A exemplo, lâmpadas, eu falo, acabamos de voltar, agora cheguei na serventia por conta de uma chuva, uma lâmpada queimou. Como uma lâmpada dentro do acervo queimou, ele tem baixo impacto, e como detalhe em redundância, dentro do acervo nós temos 2 soquetes de luz com 2 lâmpadas para dar a melhor luminosidade possível, sendo que uma delas queimou. Com isso, a probabilidade disso acontecer é relativamente baixa, mas teve um problema de energia, de fato ela queimou. Qual é o impacto disso, se eu tenho uma redundância dentro do acervo? Não, o impacto também é baixo. Então eu não tenho que parar a operação, não tenho que mudar nada. Mas eu já coloco dentro do pipeline para resolver isso aqui ainda durante a semana. Caso não tenha resolvido, na sexta-feira eu já vou fazer uma pergunta disso no checkout. Então esse tipo de coisa, pessoal, é onde a gente vai estar mitigando o risco. Não, Roberto, minha serventia é grande, eu tenho um problema elétrico aqui, que normalmente eu acabo gerando queima de lâmpadas. Com isso, pessoal, então a gente vai ter um estoque de lâmpadas dentro do almoxarifado, caso tenha necessidade de trocar. Esse tipo de coisa é o que você vai começar a precaver e a manutenção com a ideia da loja perfeita que a gente falou. Bom, aqui é o plano de ação crítico. Dentro do plano de ação, a gente vai determinar o que é a descrição do risco, quais são as ações concretas que a gente vai ajustar, quem que vai ser o responsável dentro da matriz RACE, qual que é o prazo limite para isso solucionar e o status
dessa posição. Ah, não, isso aqui foi identificado, a gente definiu na reunião de check-in quem que vai ser o responsável disso, a gente vai determinar qual que é o ponto em que ele está e qual que é o status que ele está. O que é legal? Aqui, chegou, está inconcluído? Não, Alberto, aí agora como está concluído, eu vou pintar de verde. E aqui você vai controlando e de forma gráfica você vai conseguir visualizar o andamento disso dentro da serventia. Beleza, pessoal? Como as grandes empresas e bancos medem o risco? Justamente com a matriz de risco operacional. Qualquer criança entende, é fácil de manutenção, é lúdica e a gestão da informação está clara para todos os envolvidos. A gente avalia todo o risco com as duas réguas de probabilidade e de impacto. Lembrem-se, sempre essa dualidade, multiplicando uma pela outra, a gente vai ter o score. Dê prioridade com as que têm maior score. Tá. Tudo vai cair na zona vermelha, de alta probabilidade ao alto impacto. E aí tudo você tem que resolver hoje. Então você criou um plano de ação na hora. Toda responsabilização do que tiver, todos os problemas sérios que tiver dentro das competências da serventia, você vai determinar quem que é o responsável, qual é o grau de impacto, qual que é a probabilidade disso acontecer, vai falar com a equipe e já vai definir o responsável. Com isso, gente, você pega uma estrutura, às vezes, de dezenas de problemas e consegue trazer para uma solução de checkout em 30 segundos, 1 minuto na sua reunião semanal. Pense nisso e evolua hoje dentro da serventia. Então, qual que é o entregável que eu peço para vocês? A tarefa de hoje é juntar o seu conselho de guerra do cartório, você baixa a ferramenta que eu deixei no grupo, preencha de acordo com a realidade da sua serventia, você vai chamar os seus substitutos, a sua equipe de confiança, vai colocar a planilha na tela com uma única pergunta. Pessoal, quais são as 3 coisas mais perigosas que fazemos aqui todos os dias e que estamos fingindo que a gente não está vendo? Eles vão falar, se anota na planilha, classifica a probabilidade disso, classifica o impacto. Se ao cair nesse vermelho de alto impacto e alta probabilidade, é o primeiro que você vai ter que olhar para resolver. Não esqueça disso, você vai dormir muito mais tranquilo, sabendo que você tirou todos os esqueletos do armário, que você conseguiu resolver os problemas que podem tirar o sono e que você pode receber uma ligação no meio da noite ou no final de semana. Amanhã, pessoal, no episódio 35, a gente vai falar sobre competência financeira. Vamos discutir como a gente negocia com fornecedores, resolve o problema de custo fixo para parar de aceitar o primeiro preço e começar a estancar os pequenos ralos de dinheiro do seu cartório. Porque você assumindo a serventia, a única certeza que você tem hoje são os custos que você tem. Você ainda não tem receita. Então tenha muito cuidado em relação a isso. Bom, pessoal, muito obrigado por mais esse episódio e até amanhã.